Nosso tema de hoje é o esporte, mais especificamente o basquetebol, como forma de entretenimento, mas também de aglutinação de jovens em torno de valores positivos como a colaboração e a solidariedade. Nosso convidado de hoje é um grande nome do basquete e do esporte em geral no Brasil. Jogador de equipes como Fluminense, Flamengo, Clube Municipal e o Mackenzie, tornou-se depois treinador, cujo currículo inclui a dupla Fla-Flu, ao lado de Botafogo, Vasco da Gama, Joinville, Liga Angrense, Universo Ajax e Basquete Cearense, tendo sido campeão carioca, goiano e catarinense. Irmão do jornalista Pedro Bial, foi também comentarista na Rede Globo e no Sport TV. Head coach da equipe da LUB, foi o responsável por elaborar as regras do streetball, ou basquete de rua, cujas partidas costumam ser disputadas ao som do hip hop. Vamos conversar com Alberto Bial. Bial, de onde veio o seu interesse pelo esporte e especificamente pelo basquete? Eu nasci dentro do clube que era a excelência do esporte nos anos 50, Fluminense Futebol Clube. Fui introduzido lá pelos meus pais, imigrantes alemães, que não sabiam onde colocar aquele garoto superativo, hiperativo, e me colocaram na natação. Mas eu era bom de bola, eu gostava de jogar futebol e me destaquei também no basquete. Mas na natação, eu estava batendo recordes e ganhando provas e não queriam me deixar sair para o basquete. Mas um técnico aleijado, que andava de muletas, ele me batalhou tanto porque eu saísse das piscinas e fosse para as quadras, e ele não era nem professor, ele era um ex-jogador, trabalhava na Telefônica e saiu da Telefônica para ser técnico do Fluminense. E era um mestre. E tudo que eu faço hoje na vida, eu devo a ele, porque até hoje, seu Orlando Gleck, e até hoje, tudo que eu imagino na formação de jogadores, eu trago muito do legado desse seu Orlando Gleck. E o meu amor pelo basquete começou quando ele me deu uma bola de medicina e ball, e depois ele me deu uma bola de basquetebol e me botou na parede fazendo o punho. Eu aprendi muito rápido. Eu entrei na equipe infantil do Fluminense em 65, em 68 eu já era titular da equipe adulta. Em 1970, eu já era técnico de basquete, era titular do time adulto do Fluminense e técnico da equipe de mini basquete. Foi tudo muito rápido, foi um furacão na minha vida o basquetebol. Mas como é que o seu Orlando, como é que ele foi descobrir esse seu talento para o basquete? Onde ele captou isso? O pessoal que estudava no Colégio Santo Inácio, a maioria fazia parte da equipe de basquete do Fluminense. E eu sentava do lado do Fioravante, na carteira, né? Chamava de carteira de estudo, né? Na admissão. E aí o Fiora, a gente fazia parte do time do colégio, falava com o seu Gleck, pô, o Bial é bom de basquete, ele faz parte do time do colégio. Então o seu Gleck me via passando pelo Fluminense, né? Eu já era figurinha carimbada no futebol do Fluminense, andava com Tele, Pinheiro, com a galera toda ali, com as meninas do vôlei e tal e coisa. E aí fui para o basquete. Aí, no basquete eu abandonei a natação. Meu pai me levou para ver a final do Campeonato Mundial de basquete em 63, né? Aquilo então me deixou mais louco ainda, Brasil bicampeão mundial. E o seu Gleck, ele fazia questão, até no tempo que eu comecei a treinar com juvenil, com adulto, ele fazia questão de me esperar acabar o último treino do adulto para voltar para casa. Ele morava em Copa e eu em Ipanema, para a gente ir junto no táxi. Quer dizer, foi para mim, um mentor
da minha vida no basquetebol. Tanto que no enterro dele, a mulher dele falou assim: você tem que ir lá em casa que ele quer que eu passe os livros dele. Tinha uma bibliografia enorme. E eu fiquei com medo. Ó, Bial com medo, hein? Fiquei com medo de subir na casa dele e pegar os livros, essa bibliografia. Até hoje eu lembro disso, da dona Margarete me oferecendo no São João Batista para ir na casa dela. Amarelei. E quais eram os grandes times de basquete do Brasil naquela época? Quando eu comecei a jogar, o Flamengo era decacampeão. E quem tirou esse decacampeonato do Flamengo, do Canela, do Guguta, do Algodão, foi o Fluminense mesmo, que venceu o Flamengo num jogo nas Laranjeiras. Mas os grandes times do Brasil ficavam em São Paulo. O Corinthians o quinteto do Corinthians era o quinteto da seleção brasileira. O Rio de Janeiro tinha um jogador, tinham dois jogadores, um jogador, o Valdir Bocardo, que jogava no Flamengo, e o Paulista, que jogava no Vasco, mas ainda estava naquela de jogar em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas o basquetebol todo se concentrava em São Paulo. E depois, lá para a década de 80, final da década de 80, os anos 90, que começou o Rio de Janeiro, que foi muito romântico no basquete, mas tinham grandes jogadores, parou de haver o êxodo dos jogadores daqui para São Paulo e a gente começou a profissionalizar os times aqui, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, e aí a gente começou a fazer frente a São Paulo e o basquete deixou de ter essa hegemonia só de São Paulo e começou. Hoje, por exemplo, eu vou para o Ceará, faço um time no Ceará e a gente joga de igual para igual com todos os times do mundo. Tem time do mundo, do Brasil. O Brasil é um mundo, né? E naquela época a gente não tinha tanta oportunidade de assistir a jogos do basquete americano, né? Se tornou Não. referência. Basquete americano só veio a ser passado pela iniciativa da Bandeirantes no começo dos anos 80. Aí a gente começou a ver Boston, começou a ver Los Angeles, começou a ver Magic Johnson, Larry Bird, foram os grandes primeiros ídolos que nós começamos a curtir. E aí veio Isaiah Thomas tal, e apareceu o gênio, né? O talento número um do basquetebol de todos os tempos, o Michael Jordan, que agora tem esse documentário The Last Dance, imperdível, né? Porque é uma aula de como se joga basquete e uma aula de trabalho em equipe, né? De como o Phil Jackson, aquele treinador, e o Michael Jordan, com a sua liderança, né? E também essa coisa do tentar outra vez, que nem o Raul Seixas falava, tente outra vez. Michael Jordan também foi muitas vezes na Carolina do Norte. Não, você não dá para isso, porra, você não vai ser jogador. E ele buscando, malhando, deixando de ser o magrelo e buscando melhorar os seus fundamentos e virou esse jogador que a gente fala que o Pelé foi o maior atleta do século, né? Mas é muito parelho essa comparação com o Michael Jordan. O Pelé no futebol e o Michael Jordan no basquete e o Cassius Clay, né? O Muhammad Ali. Esses três atletas, eles realmente ficam assim no Olimpo, né? Qualquer um dos três é bem escolhido como atleta do século. Pelé, para nós, fica mais assim, porque ele é sangue do nosso sangue, né? Da nossa terra. Mas o Michael Jordan, ele é um cara muito, muito diferente, muito especial. E como a minha religião é o basquete, o meu amor, a minha vida, o meu propósito, meu sentido de vida é todo em prol do basquete, eu fico com o Michael Jordan. E os Globetrotters? Estiveram aqui no Brasil, houve uma grande badalação em torno deles. Você acha que eles ajudam ou ajudaram nessa contribuição para o esporte, para a divulgação desse esporte? Ajudaram demais, porque era magia, né? Eles faziam o basquete circense, né? Era algo assim que transformava o público, deixava o público todo atônito e feliz, né? Trazia alegria. Eu acho que extrapolava o circo, né? Porque eles conseguiam fazer malabarismos que ninguém conhecia, né? Rodar a bola nos dedos, esconder a bola, passar a bola pela camisa, meter gancho do meio da quadra, e faziam situações que assim inusitadas, que
que realmente, na década de 60, quando eles vieram a primeira vez no Brasil, eles deixavam a gente extasiados e trouxeram muitos adeptos para o basquete. Aí depois teve até um brasileiro que eu fui técnico dele, um garoto espetacular, o Jefferson Sobral, que foi o único brasileiro que jogou nos Globetrotters. Ele era habilidosíssimo e quase jogou na NBA. Ele ficou a 2 dias de jogar no Los Angeles Lakers. Mas o Globetrotters é a magia do basquetebol. É algo assim... e tem muito a ver com o streetball, né? Nós tivemos jogadores do streetball, o Ivo, aqui no Brasil, estou falando dos brasileiros, não dos americanos. O Ivo, o Paçoca e outros jogadores com muita Alves, o Leandro, com muita habilidade, que poderiam fazer parte dos Globetrotters atuais. Como treinador, você participou de equipes importantes em diferentes estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Ceará. Como é que foi essa sua experiência? É bom porque há diversidade no Brasil, e essa diversidade no Brasil é muito bacana. O basquete do Sul é gelado, aqueles filhos de italianos, alemães. Aqui no Sudeste já é uma coisa mais miscigenada, já tem essa cultura de todos os continentes e mais absorção do que é o basquete. O basquete brasileiro foi muito influenciado pelos americanos, mas chegou a determinado momento que a União Soviética trouxe algo de importante para o basquete brasileiro, e depois veio a escola iugoslava, junto com a espanhola. Então, o Sudeste é o mais avançado até hoje, porque aprendeu o basquete contemporâneo. Mas o Ceará tem um jeito de jogar muito interessante. Eles são muito atarracados, mas saltam muito e tem uma garra. E tem uma garra que poucos lugares do Brasil têm. E o basquete tem um componente que lógico que a técnica individual é muito importante, a técnica coletiva, a tática individual, a tática coletiva, componentes de condicionamento físico, a percepção, a leitura. A inteligência é fundamental no basquete. Se não tiver inteligência, não se joga basquete. Mas a luta, o jogo é de oponentes, é de combate, é um combate, é uma guerra. Como eu poderia dizer, é uma simulação, uma analogia à guerra. Então, se você não for um puta lutador, um baita combatente, você não joga. E esse espírito falta em alguns pontos do Brasil. E no Nordeste, nós temos isso emanado dentro do espírito do nordestino, até pela falta que de algumas... tem a seca, tem uma certa discriminação, e então é um povo mais sedento e que tem sangue nos olhos. Na questão da altura. E são muito baixos, mas saltam muito. Então, essa diversidade é muito importante para fazer, mas o brasileiro tem que entender que o jogo de basquete é muita luta. Então, os iugoslavos têm os balcânicos lá daquela região, e isso foi explorado por toda a Europa, e os europeus entenderam dessa luta. E o americano, guerra civil, saber que para resolver o problema do país dele foi preciso uma revolução, tudo isso faz parte da cultura, e aí eles entendem melhor o basquete do que o brasileiro, que já foi uma potência, e não é uma potência porque não encara esse jogo da forma como tem que encarar, com um respeito enorme, porque o basquete é muito completo, mas precisa de garra, fúria, amor, respeito, e falta um pouquinho disso e desses ingredientes para completar o Brasil e sermos novamente uma grande potência. Você teve uma experiência também no exterior, mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Perfeito. Bial, a sua experiência no exterior, você também foi treinador onde? Nos Emirados Árabes? Exato. Na época áurea do petróleo lá, eles começaram a levar muitos técnicos de futebol. O Sheik veio levar o Djalma Cavalcante, que era técnico do Flamengo, e aí ele me viu treinando lá nas quadras do Flamengo, batendo uma bola, e era técnico do juvenil e jogava no adulto do Flamengo. E ele me levou para comer lá no Mários, no Leme, e gostou de mim. Aí me levou no hotel, ali naquele hotel que tinha cascata de fogos no Réveillon, e fechamos o negócio. Fiquei 3 anos no Emirados Árabes, uma experiência linda,
o Al-Halij Club, e aí conheci muitos iugoslavos, e o basquete iugoslavo é muito legal. Então, consegui ir a Belgrado, a Zagreb, e aquilo me deu um olhar diferente para o basquetebol. Eu mostrei para eles o que o Brasil tinha de bom de basquete, aprendi muito, porque tinham muitos técnicos iugoslavos, egípcios, jordanianos, mas os iugoslavos aqui eram legais. E foram 3 anos, minhas filhas eram muito pequenas e aprenderam bastante, porque ganharam o idioma, o inglês, estudaram numa escola inglesa, e foi uma experiência assim, sensacional. Outro dia eu parei em Dubai para fazer uma escala para a China, e nessa parada encontrei um ex-aluno e me deu um upgrade aí no voo, me botou na classe boa lá, perna esticada, contou as histórias do Al-Halij antigo, muito bom. É, foi um grande aprendizado. Outro lugar que eu trabalhei bastante também, mas não morei, mas dei muitas clínicas e viajei muito para lá, foi para a China. E também é um basquete, mas totalmente de influência americana. É muito bom rodar o mundo. Espanha também, estudei muito na escola espanhola. É bom beber de outras fontes, porque a gente vai ficando não globalizado, mas vai aprendendo mais do como esse jogo ele é completo e como ele é importante ser encarado com seriedade, como é na Iugoslávia, como era na antiga Iugoslávia, e são nesses países Sérvia, Croácia, Montenegro Leste europeu. Bósnia, o leste europeu, e na Espanha e nos Estados Unidos. E eu gostaria que no Brasil ele fosse encarado com essa seriedade que é encarado nesses países que são potentes, Austrália, esses países que estão, China, Alemanha, esses países que estão se desenvolvendo tanto no basquete. Da China, o que você acha fundamental? O que eles têm a nos ensinar no basquetebol? No basquete eles não têm muito a nos ensinar, não, porque eles são muito. Eles não têm essa coragem que eu falo que o basquete precisa. Eles adotaram a escola americana como o carro-chefe, então eles têm muito dinheiro, eles têm muita grana, é uma economia assim, 1.400.000.000 de habitantes, mas como o regime é muito duro, os jogadores chegam no final ali, eles vieram para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, jogaram 6 ou 7 jogos, perderam todos. E com um timaço, com um timaço. Eu acho que o momento que eles introduzirem uma ideia mais europeia no jogo deles, e os jogadores deles começarem a ficar mais. A coragem é tudo no jogo. O jogo de basquete é um jogo como a vida. A vida não perdoa. A vida a gente escorrega, cai, perde, ganha, sofre fracasso, tem sucesso. A gente às vezes está triste, às vezes está um pouquinho mais alegre. Mas o que não pode faltar é coragem para a gente. E o basquete é a mesma coisa. A gente tem que passar por um bloqueio, tem que sair ali, superar obstáculos com os dribles, ter atenção demais para acertar, ser preciso nos arremessos, e não pode faltar coragem, porque é um jogo como eu falava no começo, é um jogo de oponentes, é uma luta, dá no fígado e protege o rosto, e não pode ser batido. Então, enquanto não se encarar dessa forma, com muita coragem e com muita seriedade a forma de treinar, os caras lá na Croácia, em Zagreb, tem vezes que ficam 5, 6 horas fazendo uma mecânica de arremesso e o técnico duro, não aguento. E aí, se o cara vai andando para o final da fila, ele vai, como é que é? E aqui o cara vai para o final da fila. Pô, eu não aguento. Eu, quando vou trabalhar, o meu ritmo é mais para Iugoslávia, é mais para Espanha do que para o brasileirinho. Não dá para. Então, quem trabalha com a gente já sabe que o estilo é esse. Tá? Não é ser ditador. E o chinês, não. O chinês é muito robótico. E o basquete precisa ser jogado acima dos ombros, acima do pescoço. E o chinês fica só naquela. O americano faz assim, eu vou fazer assim. Não é assim. O basquete tem que ser jogado com. Aonde que a gente evolui?
Na mente, né? Na mente. A mente evolui, aí você fica forte que nem você é, porque você sabe que precisava ser forte para ter uma vida longeva, para poder pilotar aqueles aviões e tal, para ter o espírito ficar mais evoluído. Afinal, a nossa alma, o nosso autoconhecimento faz com que a nossa alma evolua. E o jogo de basquete é isso. Você, quanto mais treinar e praticar, melhor você fica na prática do jogo e com mais entendimento do tirocínio, ficar mais entendedor do jogo. Não adianta jogar, você tem que entender o jogo. Isso é o mais importante. Uns 2 ou 3 anos atrás, minha mulher e eu tivemos a oportunidade de estar em Los Angeles e ir ao Staples Center assistir Eita a um ferro. jogo do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz. Acho que a gente deu um azar para o Lakers, os Lakers perderam. Mas o que me impressionou foram 2 coisas. Uma, a questão econômica. Como é que eles sabem explorar aquele evento? São dezenas de bares, de restaurantes, pessoas servindo. A gente comprou um ingresso tipo VIP, vinha um garçom para servir a gente. A outra coisa era o espetáculo. O espetáculo não parava, porque quando havia um intervalo no jogo, ou entravam as dançarinas, ou de repente a câmera percorria a plateia com uma música tocando e as pessoas da plateia começavam a dançar. Não parava, você tinha um espetáculo contínuo. Isso você acha importante? É fundamental. A câmara do beijo é linda, né? Aquele casal que pega um beijo, né? Aqueles foguetes que jogam camisetas, né? Aquelas crianças que eles botam no intervalo, com 5, 6 anos, jogando basquete, sem fazer o bolinho, né? Todo mundo correndo nas direções certas. É um entretenimento desde que você sai de casa. Você chega no estacionamento, pô, já tem a vaga tudo espaçoso, pô, você não enfrenta a fila, você sobe para o seu andar, você vai de escada rolante. Porra, terminou, se o jogo é à noite, tem uma boate para você ir, tem um bom restaurante, tem um restaurante médio, tem o famoso cheeseburger, tem a pizza, tem todo o tipo de divertimento que você queira. E é isso que nós temos que ter nos jogos de basquete do Brasil. Né? No basquete cearense, a gente tem o nosso animador, tem o nosso Dom Filó lá, tocando o som, não é o Dom Filó, mas é o irmão do Preto Zezé, esqueci o nome dele agora, o que era presidente da CUFA, o que faz um DJ maravilhoso. Ah, o DJ Doido, que faz o som lá do basquete cearense. Então, a gente tem a vontade de aproximar o nosso torcedor, o sócio-torcedor do Carcará, do sentimento, da sensação, das emoções do basquete americano. Por quê? Porque não é só um jogo, é muito mais do que um jogo, né? É a alegria e o divertimento de você poder se entreter e ter felicidade naquele tempo. Ganhou o jogo ou perdeu é o de menos, porque o visitante... E lá são 30 franquias, e todas elas são administradas por um grupo, por um pool de... É muita grana envolvida e é muito bem gerida essa grana. Você me falou do Filó, e que aí nos leva para a LUB. Você foi o head coach da LUB, da Liga Urbana de Basquete. Em Com primeiro lugar, muita honra, com muita honra. E o que é head coach? O head coach é o mentor, né? É aquele que elabora as situações de treinamento, de como os jogadores devem se conduzir, se comportar, e que planejamento vai ter aquela equipe, quais são as estratégias e táticas que vão ser adotadas. E aí, essa é a fundação, a função de um head coach, né? E eu exerço essa função agora num time de alto rendimento, mas a LUB era um time de fomento, de educação para aqueles meninos, de oportunidade para eles poderem executar um malabarismo que era de uma ludicidade incrível, o streetball, que a gente passou a chamar de basquete de rua, portuguesando, a gente conseguiu dar oportunidade a eles fazerem vários eventos onde cativaram milhares e milhares de crianças a entender e gostar do jogo. E faziam do jogo uma brincadeira. E quando tinha que jogar sério, também jogávamos sérios. Então a gente tinha a regra adaptada para o jogo lúdico, onde um brincava e deixava o outro brincar, e aí fazíamos 1 contra 1, 2 contra 2,
E o 3 contra 3 poderia ser lúdico, dentro de uma diversão, todo mundo brincava, deixava um brincar, deixava outro brincar, faz a cesta, não faz, tirava a camisa, botava a camisa, ia interagir com o público, e o 3 contra 3 valendo. Esse 3 contra 3 valendo se tornou um esporte olímpico anos depois. Agora, o 3 contra 3, como se chama, é o esporte que vai estrear no Japão, junto com o skate, o surf. Então, é bacana a gente ter estado lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, começando uma história de uma modalidade que se tornou olímpica. E mais do que isso, de a gente ter direcionado o caminho de muitos meninos, de muitos deles que foram selecionados e que hoje têm uma vida, uma cidadania bacana, que tem um amor pelo basquetebol, seguiram. Tem o Luan, que seguiu na Nike, tem o Leandro, que seguiu no 3 contra 3, tem o Ivo, que é um engenheiro de telecomunicações no país dele, lá consideradíssimo, lá. Tem o Paçoca, que segue trabalhando ações com a habilidade e a alegria dele dentro do próprio basquete de rua. Quer dizer, muita alegria. O Carlinhos foi ao Mundial Militar comigo como sargento da Aeronáutica, o Carlinhos Show, e outros que estão por aí, e tiveram uma ferramenta de educação, uma ferramenta dentro do esporte, graças ao seu Dom Filó, graças ao seu Asfilófio Oliveira Filho, que é um visionário e que teve essa e me convidou para poder trabalhar com esses meninos, que foi um momento muito legal na minha vida. Esporte como instrumento de ação social, como forma exatamente de criar esse sentimento de solidariedade, de possibilidade de crescimento. Eu posso também. E você tem uma contribuição fundamental. E você fez é considerado um dos elaboradores das normas do streetball. A gente pensou e normatizou aquelas regras do basquete de rua, do streetball. O mais importante é o que você falou, é um projeto social, não era um projeto de competição. Tem o esporte deliberativo, tem o esporte social, tem o esporte formativo e o esporte de rendimento. O nosso era um projeto exímio dentro da concepção do social, para fazer dali eles arrancarem para a cidadania, para outros campos de trabalho, e até para serem jogadores profissionais de basquete. Foi o caso do Discreto, o Leandro Lima, que saiu de uma área, de uma favela lá em cima da Rocinha, para Palma de Maiorca, jogar os maiores campeonatos do mundo de 3x3, 3x3, não é 3 contra 3, 3x3 que se chama no mundo. Então, muita alegria para o Filó, para mim, a gente vê essa turma bem encaminhada, a maioria deles. E onde é que entra aí? Você falou do Ceará, da experiência do Ceará, mas no streetball existe uma presença muito grande da música também, né, do hip hop. Eu me lembro desses jogos lá da Lub em Nova York, que havia lá um MC. Ele transmitia as partidas, mas ao mesmo tempo nos intervalos ele mandava uma mensagem, ele tocava uma música, era algo muito interessante. O que chama atenção é que a cultura urbana se envolve como um todo, né? Tem o trabalho em equipe, né, que se cria entre os atletas, entre os líderes, né? No caso, em Nova York eu não fui, mas estava o Marquinhos, estava o Almir, comandando aquele grupo de alunos que faziam a corrente do bem, mas tinha a música, o rap, né? A dança, tinha o grafite, né? O grafite embelezando os muros da cidade, né? E tinha a união de todos em volta do basquetebol, da música, da cultura urbana. Quer dizer, esses problemas de discriminação, de preconceitos, da grande desigualdade que existe no mundo, morria ali no esporte, quando todos estavam de calção, de camiseta, ouvindo uma boa música, desenhando, curtindo, assistindo e participando juntos em busca da paz. Não vale quem ganha, vale a paz, a busca pela paz. E isso a gente conseguia naqueles eventos. Biel, muito obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista, pela riqueza que você trouxe para nós sobre o esporte social, a forma como isso contribui para a evolução de pessoas,
para a evolução de sociedades, inclusive, no âmbito maior. Eu agradeço pela sua presença, espero poder conversar com você outras vezes e aprender mais com essa sua fantástica experiência no basquete, no esporte e na área social. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Não sejamos solitários, sejamos solidários. Esse é o recado. Beijo em vocês. Eu amo vocês.